comunicação, por natureza, a pessoa que está crescendo, que precisa se comunicar, primeiro que ela precisa ter a intenção de se comunicar, né? A gente sempre fala que tem algo que é inerente, que é a intenção comunicativa. Depois ela precisa ter parceiros de comunicação. Ela precisa ter um meio de comunicação, seja o oral, seja o escrito, precisa existir um meio. Ela precisa ter vocabulário, né? Se a gente não tem repertório linguístico, a gente não tem o que conversar. Pensando em tudo isso, que aí vamos pensar como é que ela adquire tudo isso, a gente vai pensar no ambiente linguístico que ela está inserida. E sim, há uma necessidade muito grande de parceiros de comunicação e o ambiente precisa fazer isso. Hoje estamos recebendo aqui Fabiane Battistotti. Ela é mestre em linguística, fonoaudióloga, é especialista em ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e inclusive lançou um curso recentemente que a gente vai dar mais detalhes aqui ao longo do papo. Fabiane, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história, da história da fonoaudiologia e da história da comunicação. Que legal. Nossa, tem bastante assunto, né? Exatamente. A gente gosta de começar o papo sempre querendo saber como é que a pessoa chegou nessa carreira, como é que tocou nessa vida. Eu soube que você estudou no mesmo colégio comigo, então provavelmente você é daqui de Floripa, né? Na verdade, eu não sou daqui, minha família é de Brusque, mas nós estamos aqui há muitos anos, né? Há mais de 30 anos. E aí, um pouco da minha história da fonoaudiologia, ela começa ainda quando eu era criança, né? E aí, eu sempre que me convidam para falar sobre fonoaudiologia, eu até gosto de contar como eu fui parar, porque muito antes de eu pensar que eu era fonoaudióloga, eu tive que descobrir algumas coisas sobre mim mesma. Quando eu era pequena, eu morava nessa época em Lages, e naquelas brincadeiras de telefone sem fio, né? Não sei, os mais novos, né? Os mais velhos sabem, lembram dessa brincadeira. A gente passava uma mensagem por um ouvido e transmitia para o colega. Sim. Então, quando vinha essa mensagem pelo meu ouvido direito, tudo bem, ok, eu entendia e passava a mensagem corretamente. O problema é que quando vinha pelo meu ouvido esquerdo, nossa, eu não entendia. E aí eu inventava qualquer coisa e mandava adiante, tá? Aí um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu não escuto. Aí minha mãe, como todas as mães, e aí depois eu fui entender as mães que hoje vêm para mim, né? A minha mãe disse assim, não, é bobeira de criança, né? Sim. Você sempre falou direito, você tem excelentes notas, você sempre, né? Você é uma excelente aluna, imagina se você tem problema auditivo. Mas a tua impressão era que você escutava baixinho ou que você não... Que eu não escutava. Não escutava? Não, eu não escutava. Eu não escutava. E aí que eu falava, né? O que eu vou falar pro meu amiguinho agora, né? Sim. Eu inventava. E óbvio que daí a brincadeira dava errado, E né? assim que o telefone sem fio começou a dar errado no mundo. Assim que o telefone sem fio. Só que ninguém nunca descobriu que era eu que passava a mensagem errada, graças a Deus, né? Mas o divertido exatamente é isso, né? Ficar provocando as pessoas, fazendo a história ficar diferente. Exatamente. E aí nós viemos morar em Florianópolis. Quando chegou aqui em Florianópolis, eu tinha 13 anos de idade. E, novamente, né? Quem é mais velho lembra da época do Telesc, diz que hora certa. Tá? E aí o que eu fiz um dia? Eu peguei e disquei. Botei aqui, escutei a mulher falar, é hora, tal. Aí eu falei, vou fazer de novo. Botei no meu ouvido esquerdo. Nossa. Não ouvia. Chamei minha mãe de novo. Falei, mãe, eu não tô brincando. Bom, resumindo, fomos a todos os otorrinos de Florianópolis, né? E aí começou a minha peregrinação. O que foi, o que é, o que tem solução. E nós descobrimos, então, que eu tinha uma perda auditiva neurosensorial profunda no ouvido esquerdo. Sim. Sem chance de usar aparelho, porque eu tenho uma lesão de nervo auditivo que ninguém sabe de onde veio. Caramba. Graças a Deus eu tenho um ouvido direito muito bom e que me fez suprir todas as necessidades e tendo, então, uma boa qualidade de comunicação. Então, esse foi meu primeiro percurso na possível fonoaudiologia. Sim. Quando eu tive um problema auditivo, que eu tive que recorrer a um otorrino para entender o que estava acontecendo comigo. Mas você não tinha nenhum reflexo disso na tua comunicação? Nada aparente? Então, nada. O teu corpo se adaptou a essa condição? Exatamente. Talvez por eu nunca ter tido, né, porque foi a conclusão que os médicos chegaram, que de fato eu nunca ouvi no ouvido esquerdo, o ouvido direito deu conta. Mas tem um detalhe. A área responsável pelo desenvolvimento da linguagem no cérebro é o hemisfério esquerdo. E nós fazemos uma via cruzada de informação. Então, a gente estimula hoje, né, eu trabalhando, a gente estimula muito a via auditiva do ouvido direito, porque a gente sabe que vai ter uma via de acesso rápido na área da linguagem.
Talvez tenha sido isso um fator importante para que eu não tenha tido deficiências, né, dificuldade na comunicação. Então, embora a fala seja desenvolvida no lado esquerdo, o impacto dela é no lado direito. O acesso a ela é pelo lado direito. Exatamente. Não pelo mesmo lado de onde ela é gerada. Não. Na verdade, o que a gente tem que entender? A comunicação, a gente escuta pelas duas orelhas e há uma informação cruzada no cérebro, né? Só que, assim, as especializações do cérebro para a linguagem, para as regras linguísticas, para o sistema fonológico, ela é no hemisfério esquerdo, na área de Wernicke. O lado direito eu também tenho área de Wernicke, mas aí eu tenho um outro processo que é importante para a linguagem, que é a melodia, né? Que é a prosódia. Então, por que a gente incentiva as crianças a cantar? Porque é ela que vai dar o brilho na comunicação depois, né? Vai fazer com que a criança entenda, por exemplo, você quer água? Eu estou fazendo uma pergunta. Ou, eu não estou gostando do que você fez, eu estou brava. A entonação. Né? Então, essa relação interhemisférica é que dá a qualidade da comunicação. Mas se a gente puder falar em responsabilidade, a responsabilidade do desenvolvimento linguístico, do sistema de sons e das regras linguísticas é do hemisfério esquerdo, nesse cruzamento. É interessante isso, Fabiane, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de mandar texto no WhatsApp. Tá. Eu odeio usar texto em aplicativo de comunicação, porque eu acho que ele justamente deixa totalmente de lado esse outro aspecto emocional da comunicação. Uhum. Então a pessoa pode entender totalmente ao contrário aquilo que eu tô querendo dizer. Sim. E eu sou muito criticado, né, por mandar áudio, porque a maior parte das pessoas não gosta, mas eu sinto que o texto, ele prejudica muito essa comunicação quando você tem que fazer pessoa a pessoa, né? E realmente isso talvez dilua, digamos assim, o impacto da comunicação que a gente tá querendo fazer. Com certeza. Que é o que eu também bato no hoje, né? Que as próprias crianças vivem muito nos aplicativos, estão muito acomodadas no sistema de texto, e aí cadê essa relação, essa dialogia, né? Essa interpretação, esse brilho, que só é possível quando a gente fala, quando a gente conversa. Mas até a representação com aqueles emoticons e coisa parecida tem uma tentativa de recuperar um pouco desse contexto, né? Acredito que sim. Né? Eu estava lembrando de outro ponto também, eu me lembro de ter lido um livro a respeito da questão da comunicação, dizendo que a escrita originalmente era como é que não era pronunciada, era cantada, vamos dizer assim. As pessoas literalmente incorporavam uma posição teatral para poder falar a respeito do que estava no livro. E hoje em dia, e depois de um tempo, a gente acabou desenvolvendo a habilidade de ler para dentro, ler para si mesmo, em vez de ficar lendo em voz alta. E, no final das contas, a gente acabou ficando nesse lado totalmente racional da comunicação, que mesmo escrito, originalmente era para ser falado, né? Tipo assim, era ser um processo contínuo. Algo que demandasse emoção, né? Porque a comunicação, ela precisa de emoção, né? Que loucura, até né? pro viés da compreensão. Para facilitar a compreensão. É engraçado porque eu fico pensando assim, tipo, quando a gente é criança, né, que a gente fica esperando que os pais contem uma historinha, aí o pai tem que chegar e fabricar aquela, toda a cena. Então o coelho saiu da toca. Fabrica surpresa, suspense. Exatamente. E olha como é interessante isso que você está colocando. Ontem, por acaso, eu estava fazendo eu estava num evento de reabilitadores auditivos, né, com uma fonoaudióloga que é dos Estados Unidos. E ela falando dessa importância de contar histórias para as crianças após os 4 anos de idade. Por quê? Porque elas têm condições de entender esse processo de interpretação que alguém que está contando para ela dá. Sim. Né? E falando justamente do que nós estamos colocando, assim, essa melodia, essa entonação, essa relação que a regra linguística, a língua falada tem que ter com o outro lado do cérebro, que é a melodia. Sim. O que vai facilitar depois o próprio processo de comunicação da criança. Porque ninguém ensina para uma criança, por exemplo, agora você tem que fazer assim, ó. Nossa, que legal! Ninguém ensina isso. Né? A criança percebe isso. E é nessa relação do lado direito com o lado esquerdo do cérebro que faz com que a gente entenda as nuances da língua, as nuances da comunicação. E esse fato, eu achei interessante isso. Na verdade, é até um pouco preocupante, né? O fato da gente estar usando muita tecnologia para se comunicar, disso está sendo perdido, né? As crianças estão ficando, digamos assim, um pouco mais apáticas na sua comunicação, talvez. Elas estão apáticas e estão isoladas num processo que a gente chama de dialogia. Né? Não existe mais o famoso diálogo. E quando a gente perde esse diálogo, a gente perde papéis importantes, que são o papel de locutor e interlocutor, aquele papel de escuta ativa.
né? E isso é uma coisa que eu resgato muito dentro do consultório, não só com as minhas crianças que são autistas ou que têm transtornos de fala. Eu resgato isso com qualquer ser humano que esteja lá dentro, né? E isso tudo está acontecendo. Eu não vou jogar só o problema da tecnologia, né? Mas grande parte porque a tecnologia, quando você senta na frente de um celular para passar uma mensagem, você não espera que o outro responda. Sim. Você vai passando, né? Depois você rola o texto e fica assim, o que eu perdi da mensagem? É mais ou menos isso que a gente faz. Então, as pessoas realmente elas estão perdendo essa capacidade de se comunicar com eficiência e com respeito aos turnos dialógicos, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está trocando informações sem invadir o espaço do outro. Isso nos melhora como? Melhora a nossa capacidade de compreensão. Isso aqui é vintage. Que a gente tá fazendo. Vintage, a gente está recuperando a arte. Graças a Deus. Eu fico pensando que a gente está, na verdade, nesse processo, desde que da massificação da comunicação pelo rádio e pela televisão, que eu fico imaginando, essa tentativa da comunicação unidirecional, né, inviabilizando o processo de diálogo. E a gente está num processo contínuo, acho, de tentar fazer o máximo possível a construção da cabeça das pessoas, das crianças, só com a tentativa de fazer o download, né? Só de descer para a cabeça da pessoa. Isso mesmo. Só há entradas. A gente não espera saídas. E a gente também tá falando com muito mais pessoas ao mesmo tempo, né? E assuntos diferentes. Isso também é um negócio que me deixa louco, assim. No WhatsApp, cada caixinha é um assunto diferente, com uma pessoa diferente, num lugar diferente. E é loucura, porque tua cabeça começa a ficar meio maluca, assim, né? Antigamente não era assim. Tu resolvia um assunto, daí tu saía de lá, ia falar com outra pessoa. Isso com certeza vai gerar algum tipo de impacto. Então, talvez a loucura. É o teu caso? Eu acho que eu tô chegando lá. Então, aí você vê, Jimmy, como isso é interessante e pode afetar a qualidade para uma criança que está desenvolvendo a comunicação. Se a gente for pensar nisso que você está colocando, as crianças não estão mais acostumadas a terminar, a fazer fechamento de assuntos. Sim. Né? Cadê a estruturação do pensamento? Eu fico imaginando que, na realidade, ela cai na mesma situação, a experiência que você passou, né? Como é que é? Você nunca viu uma situação onde 2 ouvidos estavam funcionando perfeito. Exato. Eu fico imaginando as crianças, tu começa a perceber que o WhatsApp está te prejudicando, digamos, a terminar alguma coisa. Mas uma criança está em processo de desenvolvimento, ela nunca passou por uma experiência de construir alguma coisa até o final. Aquele é o mundo dela, digamos. Né? Exatamente. E aí é o que é complicado para nós, que somos fonoaudiólogas, né, terapeutas de linguagem, fazer com que haja um meio termo entre usar a tecnologia, porque ninguém pode proibir, né, elas nascem nesse mundo tecnológico, mas entenderem que o legal também é sentar e conversar. O legal também é sentar e brincar com o amigo, né, é trocar a informação com o amigo na hora que ele está conversando. É muito difícil isso pra gente que é fonoaudiólogo. Né? Sim. E principalmente tentar a criança entender que agora é hora de olhar, porque você também aprende a falar imitando as pessoas, olhando para o gesto articulatório que elas fazem, né? Não é só escutando. Escutar é a primeira via de entrada, né? Vamos dizer, é a via mais natural, aquela que acontece desde o útero, né? Sim. Mas olhar é fundamental. Pois é, e aí eu falo, já comentando que é difícil tentar trabalhar as crianças nessa condição. Eu fico meio assustado com a preocupação, porque eu tenho uma sensação que parece que as crianças não estão nem buscando isso, porque parece que o modelo de vida das pessoas não é mais interagir entre elas. Então eu fico preocupado assim, como é que tu fabrica na criança a necessidade dela chegar a interagir? Então, e aí o que acontece? Nesses 2 últimos anos, a gente viveu ainda mais uma crise nesse sentido. Que ajudou um monte. Nossa, imagina. A crise do isolamento social, né? Onde as crianças ficaram em casa, mais imersas ainda em tecnologia, mesmo tendo pais ou muitas vezes irmãos para conversar. Então, depois dessa pandemia, né? Se é que a gente pode falar que a pandemia terminou, mas vamos pensar assim, cada vez mais a gente tem recebido crianças que não estão mais acostumadas a conversar, que não estão mais acostumadas a trocar informação. E aí a gente veio um primeiro momento se perguntando e pensando, né? Nossa, realmente a pandemia ela foi devastadora para o processo de comunicação e desenvolvimento de linguagem. Por outro lado, a gente também tem que pensar que elas não estavam isoladas do mundo. De fato, elas estavam dentro das suas casas, mas elas tinham pessoas para conversar. E o que aconteceu que tem tanta criança agora pós-pandemia com atraso de desenvolvimento de linguagem? Aconteceu que os pais
de certa forma, entregaram também às crianças mais ainda a tecnologia. Por quê? Porque eles precisavam trabalhar, porque eles precisavam pensar como é que eles iam dar conta do dia seguinte, né? As crianças com a história de aulas online, muitas funcionaram, mas outras não. Não funciona para uma criança de 2, 3 aninhos. Sim. Né? E aí, onde estavam essas crianças de 2, 3 aninhos? Elas estavam na tecnologia. Exato. Elas estavam assistindo uma televisão. E o comportamento também, né? Esses tempos eu fui cortar o cabelo, meu barbeiro disse que foi um pai e um filho lá. E aí o pai ficou o tempo todo mexendo no celular enquanto tava lá. E o filho também tava no celular. E o pai e o filho conversavam pelo celular na barbearia. Eu olhei e falei, cara, é um absurdo. O que tá acontecendo? E essa é a realidade. E quando a gente pergunta isso, né, pros pais que trazem as crianças, muitos falam mesmo, sim. Né? Eu tenho crianças, você vê. Eu tenho uma criança que eu comecei a atender agora e essa criança me impressionou. Essa criança está dentro do espectro do autismo, leve, mas o pai me referiu que ela chama o pai para conversar. Quando o pai tá com o celular, ela chama. Sim. Para de mexer aí, vem brincar comigo. Então, isso para mim foi surpreendente. Claro. Mesmo a criança dentro de uma condição onde ela não faria isso, né? Ela ficaria muito mais na dela, brincando, sem tanta necessidade de estar com o outro. Essa criança tem essa necessidade. Sim. Né? Então, a gente percebe que as famílias estão incorporadas na tecnologia. Claro. E a gente que é da comunicação, a gente que é terapeuta de comunicação, nos causa realmente uma angústia muito grande. Sim. Porque como que você vai proibir isso numa família? Você não tem esse poder. Não tem esse controle, né? E o que são exatamente os transtornos de fala? O que a gente pode considerar como transtorno de fala? Então vamos pensar o seguinte. Quando eu me formei, isso há muito tempo atrás, a gente tinha apenas um olhar sobre a questão da comunicação, da fala. Esse olhar era crianças que falam pouco, crianças que têm trocas na fala. Trocas na fala, aí vulgarmente a gente sempre fala o cebolinha. Sim. Né? É o melhor exemplo que a gente dá. Então a gente lidava com esses dois paralelos. Umas estão atrasadas e outras falam que nem a cebolinha. Com o desenvolvimento, com os estudos feitos, a gente começou de um tempo para cá a perceber que tinham crianças que não eram só trocas na fala. Que por mais que a gente estimulasse, por mais que a gente fizesse a mesma terapêutica, elas não tinham a evolução que as outras tinham. E aí esses estudos começaram a pensar assim, bom, a coisa não é só de execução, né? Aqui no órgão periférico da boca, deve ser mais para cima. Sim. E aí começou-se de fato a estudar cérebro, linguagem, fala, tá? E aí o que são os transtornos motores de fala? É justamente crianças que nascem com uma inabilidade para o cérebro planejar e programar a fala. O que é o planejar e o programar? Planejar. Vamos pensar assim, temos um sistema de sons, né, que eu comecei falando para vocês. Eu preciso dizer bola. Aí vai lá, a minha área de sons, assim, eu preciso do B, do O, do L, do A, tá? Tá, mas eu não posso fazer isso de qualquer jeito, eu tenho que ter uma organização. Então tá, então vamos lá, B, O, L, A, bola. Tá, planejei, agora eu tenho que programar. O que é programar? Programar é dizer quem que vai abrir primeiro, quem que vai levantar, se é a língua, o quanto eu tenho que botar de força nesse B, para não sair P, né? Então, isso é programar, é o quanto a minha musculatura, a minha estrutura fonatória... É a mistura para... vai adequar. E aí essas crianças é que têm os transtornos motores de fala. A dislexia, né? Ela entra nesse... Ela tem a ver com isso ou não? A dislexia, ela é uma inabilidade também relacionada ao cérebro, só que ela está relacionada com a escrita e a leitura, tá? Ela está relacionada com uma outra forma de linguagem, que não é a falada, é a escrita e a leitura. É uma inabilidade do cérebro reconhecer as letras, vamos pensar assim, tá? Então, você também precisa fazer esse trabalho de fazer esse cérebro codificar e decodificar. Assim como a gente faz o trabalho de dizer para esse cérebro, agora você vai aprender que B é os lábios encostarem, não pode pressionar, entendeu? Sim. Você vai ensinar esse cérebro a falar. E você vai ensinar esse cérebro a reconhecer, a decodificar as letras. Porque a dislexia é a troca dessas letras, né? É a troca e muitas vezes o não reconhecimento. Sim. Ele não reconhece. Porque o que acontece? Por natureza,
o nosso cérebro é programado para falar, mas ele não é programado para ler e para escrever. Certo? Então, nós precisamos realmente especializar o cérebro para a leitura. Sim. Por isso que a gente fala, a leitura, ela precisa da instrução formal. Por isso que vamos para a escola, né? Para aprender a decodificar e entender que se eu falo assim, A, é aquela letra assim, sobe, desce, corta. Sim. Né? Se eu falo B, o que é B? B? Ah, B é o B. Ah, tá. Então, essa transição entre o som que eu tô falando e o grafema, que é a letra, é que é o processo de alfabetização. E é isso que a gente tem que trabalhar, basicamente, né? Com o disléxico, entre outras coisas. Ele falou a questão do WhatsApp, mandar áudio, coisa assim. E ou a gente vê, no caso do YouTube, o pessoal fazendo conteúdo, gerando informação através da internet. Eu vejo um processo também de redução da necessidade da escrita e da leitura. No sentido que vocês, como tecnologia de comunicação, talvez comece a perder um pouco de peso como tinha no passado, onde você tinha que escrever um livro, literalmente, para transportar a informação de um lugar para o outro ou atravessar o tempo, né? Vamos dizer assim. Essa questão que a gente coloca, né, da perda da necessidade de escrever, e ela é muito séria, né? Por quê? E a tecnologia tanto vai para um lado como vai favorecer a escrita, como não vai favorecer a escrita, né? Porque você pode mandar o áudio. Sim, claro. Né? Que a própria escrita é uma tecnologia que foi criada, né? Exatamente. Então, veja, se a gente for pensar, a tecnologia, ela é uma bênção para muitas coisas, mas também não é. Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui dizendo que nós não precisamos também ter uma comunicação tão boa porque a gente escreve, mas tem pessoas que não vão mais ter uma comunicação tão boa na escrita e vão precisar falar. Claro. Então, a gente fica naquele viés. Né? E aí pensa, por exemplo, eu sou reabilitadora de surdos também, tá? Como que eu bato na tecla de que ele precisa falar, se ele pode escrever? Sim. E muitos pais me falam isso, né? Porque a gente faz um treinamento auditivo com uma criança que tem surdez, ele é extremamente intenso. E muitas vezes a criança é pequenininha, não sabe nem por que eu tô fazendo aquilo, né? É cansativo. E muitas vezes os próprios pais perguntam, pois é, né? Mas ele pode escrever. Falei, pois é. Como é que eu saio dessa saia justa agora dizendo que é importante que ele fale, claro. Né? É importante que ele ouça. Então, é um viés muito... a gente está trabalhando sempre agora na fonoaudiologia com a comunicação, sempre numa linha muito tênue entre a necessidade de manter esse hábito da gente se comunicar via fala ou não. Né, por causa da tecnologia. Não estou aqui criticando a tecnologia, ela é uma bênção. Mas eu considero... Talvez se não fosse ela, a gente não estaria aqui hoje. Exato, né? exato. Eu considero que, do ponto de vista de como está evoluindo a nossa sociedade, a capacidade de comunicar de forma verbal está ficando mais relevante que a escrita, como já foi no passado. Minha percepção, assim, do seu ponto de vista, porque a gente está cada vez buscando mais a interação humana do que tinha no passado, vamos dizer assim. A gente tinha uma tentativa de levar tudo mecanizado, né, visão de revolução industrial e coisas assim, né, de ficar muito robotizada, e ao mesmo tempo está todo mundo agora caminhando para uma tentativa de ficar mais humano, né, de ter mais contatos. Eu não sei, eu vejo essa transição, assim. Que bom! Eu, como fonoaudióloga, vibro, né, com isso. Porque é isso que a gente deseja, Eu vejo a quantidade de gente produzindo conteúdo no YouTube e as crianças tudo devorando aquilo, né? E tem surgido também muitos sites, aplicativos relacionados também à demanda da fala, né? Que favorecem, que vão ao encontro do que a gente está conversando, dos transtornos motores de fala, que ajudam, né? Tem uma mãe de uma menina que é Down e que ela é designer gráfico e ela montou todo um site para fortalecer essa ideia de uma melhora na comunicação oral da menina. Legal. E que hoje é um site super utilizado por nós fonoaudiólogos e por todos os pais que têm crianças com qualquer tipo de atraso de fala. Sim. Né? Esse processo de atraso, de aprendizado, eles são características genéticas, são questões do ambiente quando ela cresceu? O que provoca esses problemas? Tá. A comunicação por natureza, né? A pessoa que está crescendo, que precisa se comunicar, primeiro que ela precisa ter a intenção de se comunicar. Né? A gente sempre fala que tem algo que é inerente, que é a intenção comunicativa. Depois ela precisa ter parceiros de comunicação. Ela precisa ter um meio de comunicação, seja o oral, seja o escrito, precisa existir um meio. Ela precisa ter vocabulário
né? Se a gente não tem repertório linguístico, a gente não tem o que conversar. Pensando em tudo isso, que aí vamos pensar como é que ela adquire tudo isso, a gente vai pensar no ambiente linguístico que ela está inserida, né? E sim, há uma necessidade muito grande de parceiros de comunicação e o ambiente precisa fazer isso. Por quê? Vamos imaginar um bebê, né? Todo mundo tem contato com o bebê e sabe que o bebê vai fazer mamá, dadá, gugu. Quem que vai significar isso para ele? Porque isso é o cérebro fazendo naturalmente. Naquele momento ele já tá tentando falar alguma coisa? Não, num primeiro momento é só uma brincadeira vocal. Tá. Né? Por volta de 8 meses, por aí. É uma brincadeira vocal. Quem é que vai estar falando que isso vai se transformar em fala? O adulto. Mas ela não tá tentando imitar os adultos? Quando a gente fala inglesando, tá? Depois dos 8 meses, sim. Que ele começa, tipo assim, como reflexo de ter escutado sons, ela tá tentando produzir sons. Isso, daí o que vai acontecer? Ela vai fazer isso que você tá colocando, sim. Por quê? Porque o adulto significou alguma coisa pra ela, né? Quando ela faz vem a mamãe e diz assim, você quer comer? Comida. Ou vem outro e diz assim, mamãe, você tá chamando sua mamãe? Mamãe. Nesse momento onde há um adulto significando essa vocalização da criança, aí sim nós vamos começar com o repertório linguístico. É como se a criança estivesse tentando alguma coisa. Aí quando ela vê que ela acertou, ela insiste mais naquilo. Quando ela vê que o que ela emitiu, o comportamento vocal dela, fez diferença foi reconhecido, aí sim ela começa a desenvolver a linguagem dela. Cara, que loucura isso, né? Porque é como se tu se comunicar com um povo de outra língua, né? Porque daí a pessoa fala outra língua. É isso mesmo, né? E é engraçado, né? É isso mesmo. E aí, através disso, é que o nosso cérebro começa a pensar, bom, existe fala, existe língua. Um contato alienígena seria assim, né? Tipo, acho que por aí. E aí, o que tu tinhas me colocado também da questão genética, né? Os transtornos que a gente tem estudado, tanto o transtorno do espectro do autismo, como os atrasos motores, os transtornos motores de fala, eles têm um viés genético. Tá? A dislexia tem um viés genético. E a gente pode falar genético hereditário. Né? Genético sempre. Hereditário às vezes. Né? Vamos pensar no autismo. Né? A maioria das crianças autistas, elas têm genético hereditário. Qual que é a diferença de genético e hereditário? Porque parece que vem do mesmo lugar, né? Tá. Eu vou usar o exemplo do autismo que eu acho que vai ficar mais claro, tá? 90% das crianças são genéticas, desenvolvem traços do transtorno do espectro do autismo por características genéticas e hereditárias. Vamos pensar. Quando você está lá estudando a família, né? Que você estuda a família dessa criança, você vê que, sim, o pai tem uns traços, o avô tinha uns traços. O filho da prima. Sim. Então, você busca, tem hereditariedade, tem um traço na família. Perfeito. E aí, você vê, então, essa criança tem genética e hereditária. Tá. Só que, às vezes, aparecem crianças na tua vida que você procura, você diz, não, eles não estão lembrando, vamos pesquisar um pouco mais. Não tem ninguém. Então, é genético, só genético. E aí, o que aconteceu? Epigenética. Aquela criança, né? A gente fala aquela criança, mas parece culpa da criança, né? Não é sim, isso. Sim. Mas na formação dela... No neurodesenvolvimento, algo aconteceu e ela fez uma mutação gênica. Entendi. Não necessariamente que ela tenha herdado isso geneticamente dos pais ou da... Exatamente. Foi próprio dela com ela mesma. Tá. Entendeu? Aí a gente tá falando que é puramente genético. Mas isso já seria característica de trauma, assim, não? Não. No autismo, a gente tem isso Isso já é um fato. Isso ninguém mais discute, né? Genético hereditário. O que se discute muito no autismo hoje? A casa ambiental. Porque, vamos lá, todos nós temos inscrição no nosso genes para uma série de condições, né? Pressão alta, desenvolver um câncer ao longo da vida e etc e tal. Mas eu uso esse exemplo para explicar para os pais, né? Para ninguém ficar pensando assim, mas de quem é a culpa, o que aconteceu? Claro. Porque sempre tem isso, né? Eu acredito muito de quem é a culpa. Vamos supor que, assim, a gente tenha uma inscrição genética para desenvolver pressão alta, tá? Mas você levou a sua vida saudável, você faz exercícios, você come pouco sal, você nunca vai ter uma pressão alta na sua vida. Então, é mais ou menos isso que acontece com o autismo, né? O que acontece, a grande pergunta nossa, o que acontece no primeiro ao segundo ano de vida que aquela criança estava desenvolvendo e ela para? Ou ela nem chega a desenvolver?
Isso então acontece já com ela fora da barriga da mãe, digamos assim. Acontece na formação dela. É que, na verdade, assim, ó. A gente entende o neurodesenvolvimento como uma fase desde a época da gestação. Tá? São diferentes fases, né? 3 meses de gestação, 4 meses de gestação, isso é o neurodesenvolvimento. Na prescrição que a gente vê, crianças com traços do espectro do autismo já foram fazendo determinadas mutações ali. Na gestação. E que lá na frente, na vida, aconteceu algo que vai ser o estopim, vamos pensar assim, para os traços de autismo. Vou dar um exemplo para vocês. É como se fosse uma, digamos assim, ela tem uma tendência, mas que o ambiente tem que provocar esse estresse, que vai provocar esse impacto. Isso. Eu vou usar essa tua fala para dar um exemplo para vocês. Tem uma criança que eu acompanhei durante um tempo e depois ela teve alta do processo terapêutico. Com a pandemia, naquela época, ela tinha uns 2 aninhos, tinha umas questões comportamentais e tal, mas eu não levantaria nenhuma suspeita com relação a essa criança. Os pais optaram, ela já estava falando, os pais optaram por sair do tratamento e a vida seguiu. Com a pandemia, o que aconteceu? Dentro de casa, só fazendo o que queria, só com atividades que queria. Os pais me trazem essa criança agora. Transtorno do espectro do autismo. A gente faz o checklist, foi o estopim. A reclusão, né? A falta de contato social, a pouca estimulação de linguagem, as poucas trocas, né? O estresse da família, como que vai ser, quem vai ser, né? E claro, a gente sabe que tem gente que sofreu muito mais com a pandemia do que outros, emocionalmente falando, Sem né? dúvidas. Essa família, ela teve um estresse muito grande com a pandemia. E aí, aquilo que estava lá latente, né? Na genéticazinha dessa criança. Esperando uma oportunidade. Esperando uma oportunidade. Vem à tona. Assim. E hoje ela tem traços de autismo. Impressionante, né? E como que a fonoaudiologia contribui, no caso, desse tipo de situação, né? Porque realmente existe um desafio a partir do momento em que isso é identificado, né? Para essa pessoa passar ao longo da vida, né? É um grande desafio, né? Primeiro porque às vezes os pais chegam com a coisa é uma doença, como que você vai se curar, né? Autismo não é uma doença, autismo é uma condição. Assim como a minha surdez é uma condição. Perfeito. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Desenvolver o que nessa criança? Tem coisas nessa criança que nós não vamos tirar, né? A tendência a uma certa inabilidade social, talvez a gente não consiga superar isso nunca no 100%. Mas então vamos pensar o que a gente pode melhorar. A gente pode melhorar as inflexibilidades de pensamento dela, de não querer que as coisas sejam sempre do jeito que ela quer, não querer organizar sempre do jeito que ela quer organizar. A gente vai melhorar muito a questão da comunicação, né? E aí quando eu falo assim, por que você não quer que sempre seja da mesma forma? Por que você quer mudar isso nessa criança? Porque o mundo não gira em torno dela. Claro. Os assuntos, eles variam na escola, na nossa vida, toda hora. Então ela vai ter que aprender a lidar com essas mudanças muito rápidas do que acontece, né? Nela, na escola, na vida, na sociedade. Então, basicamente, o trabalho do fonoaudiólogo com as crianças que estão dentro do espectro é melhorar a comunicação dessa criança, melhorar as inflexibilidades de pensamento, fazendo com que ela consiga olhar um pouco além daquilo que ela quer olhar, que ela deseja olhar, e manter um melhor relacionamento dela com os seus pares comunicativos. Basicamente isso. É bastante coisa. E das intervenções que são feitas, aqui tem muito da questão de trabalhar a cabeça da própria criança. Eu fico imaginando, como é que você tem que fazer a pessoa, aquela criança, buscar, digamos, melhorar sua habilidade de comunicar ou de interagir com as pessoas, eu imagino. O grande desafio, primeiro, é fazer essa criança ter esse desejo de comunicação, né? Porque é aquilo que eu estava te colocando antes. Intenção, desejo é intrínseco, sim, né? Você não fabrica. Você não fabrica, não tenho como abrir a cabeça da criança e dizer assim, olha, é muito legal se comunicar com os outros, né? Isso é da natureza nossa ou não é, né? E quando não é, estamos na condição do autismo. Então, o que acontece? O primeiro desafio do fonoaudiólogo realmente é trazer essa criança para dentro dessa relação de diálogo. E até uma relação, muitas vezes, que começa na brincadeira. Porque muitas dessas crianças chegam para mim pequenininhas, elas não falam.
Então, eu não fico pensando num primeiro momento como é que eu vou fazer essa criança falar. Num primeiro momento, eu fico pensando como é que eu vou fazer essa criança me perceber. Porque a partir do momento que ela me percebe, enquanto alguém de troca, seja pra brincar de botar um carrinho, jogar um carrinho pra ela jogar um carrinho pra mim, se ela me percebe nisso, eu já tenho uma via de entrada pra comunicação. Claro. Quer dizer, aí começa. Cai de novo naquela situação inicial que a gente falou do bebê, falando babá, bebê, né? Isso. Exato. Exatamente. A atitude foi reconhecida, então eu vou fazer mais disso. Isso. É isso mesmo. Sim. Me reconheceu, que legal. Ela também consegue fazer isso. A mesma coisa que eu faço, ela também faz. Claro. Então, eu tenho uma porta de entrada. E os casos mais complexos, mais complicados de trabalhar no autismo é quando realmente eu não consigo essa via de entrada na criança. É engraçado que a imitação é uma ferramenta nesse sentido, né? Pra iniciar uma comunicação, né? Você imitar algo que o outro tá fazendo. Total. E isso é função de quem? Do neurônio espelho. Então, a gente tem um neurônio que eu digo assim, ele é maravilhoso. E ele tá aqui no lobo frontal, que é aquele neurônio que percebe tudo o que acontece. Então, por exemplo, eu tô aqui gesticulando, né? O neurônio espelho de vocês está lá, ó. Ah, nossa, ela tá gesticulando. Se eu fizer assim, ela disse que é legal isso. Sim. Esse neurônio espelho é o nosso neurônio da aprendizagem. E ele tem que funcionar. Né? Porque como que a gente faz? A gente, muitas vezes, quando eu não sei a coisa, eu olho pro lado, vejo como é, né, que a pessoa tá fazendo. Uma mesa com muitos talheres e copos. Ou que eu uso, né? Num jantar. Deixa eu ver, né? Exato. Como é que eu uso legal, ele vai fazer, eu também vou fazer. Então, mimetiza o que o cara tá fazendo. Mesmo. Então, o neurônio espelho, a imitação, ela é a porta de entrada para qualquer aprendizagem, principalmente para comunicação. Sim. Então é aí que eu chego na criança. O próprio vocabulário, a gente começa a usar novas palavras por olhar outras pessoas falando aquelas palavras, né? Eu acho, tipo, que não tem outra maneira de aprender de certa forma. Não tem. É justamente por isso, pela imitação. Tem um processo que eu fico imaginando que deva ser um grande desafio para o núcleo familiar, que é a questão da disciplina de criar um ambiente para o desenvolvimento dessa criança, né? Você pega, por exemplo, uma criança com surdez, ela enfrenta um desafio, porque muitas vezes a nossa mãe grita, né? Ah, não mexe no fogão que você vai se queimar, né? Ela grita de longe. E nesse caso, numa situação dessa, a mãe teria que vir até a criança e explicar para ela, ó, aqui quente, você não pode tocar e etc. E muitas vezes a gente tem uma tendência de ir pra zona de conforto e não dedicar o tempo necessário para esse tipo de atitude. Totalmente. Como é que é esse processo de educar, assim, a família? Mas não só a criança com surdez. Vamos pensar na criança com autismo e vamos pensar na criança com transtorno no motor de fala, né? Vamos pegar esse trio que a gente está conversando. Todas essas 3 crianças, necessariamente, elas teriam que ter um adulto que venha até ela, que se posicione na frente, abaixa, porque normalmente, né, a gente quer falar assim, né? Sim. Não dá, abaixa. Olho no olho. Então, isso é o maior desafio para as famílias entenderem que não dá para ficar falando de costa. Exato. Não dá para berrar. Não dá para deixar de falar, né? E não dá para deixar de falar. É porque acaba caindo na zona de conforto. Tem o texto para conversar, tem esses artifícios que podem prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Né? No caso da criança com surdez, eu ainda tenho um outro desafio, que é porque ela não escuta, eu não preciso falar. Sim. Eu comecei a trabalhar com uma criança que a primeira vez que os pais trouxeram ela no consultório não falavam. Eu falei, tá, mas ele tem um aparelho. Assim. Ninguém vai falar com ela? Mas ele não entende. Tá, mas se ninguém falar, se não ver a boca mexendo... Se você não falar, eu também não entendo, né? O cérebro dela não vai entender. Claro. Né? Então, com essa criança, e é sempre esse desafio que a gente tá conversando. O que eu faço com essa criança? Primeiro, eu tenho que botar ela na minha frente e ela tem que entender que a minha boca fala com ela, que a minha boca mexe falando com ela. Eu fico pensando que a gente também tá com, digamos, como sociedade, cada vez menos hábil de fazer esse cultivo do ensinar, né? De chegar e ajudar as pessoas a aprenderem, né? Tipo, no ambiente familiar, muitas vezes os adultos têm uma vida difícil, complicada, fazendo um monte de coisa e, de certa forma, tem que deixar um pouco de atenção para a criança. Aí, depois botam no ambiente, num colégio, todo mundo da mesma série, todos eles com baixa maturidade para poder fazer essa inteligência emocional, vamos dizer assim. Quer dizer, um processo extremamente competitivo e até violento, muitas vezes. E aí, uma criança, teoricamente, com uma certa dificuldade, ela vai ficar, na verdade, se escondendo para não chegar e virar alvo de chacota ou provocação. Então, na verdade, todos os ambientes, teoricamente, para essa criança são difíceis. São difíceis, são, de certa forma, com muitos obstáculos, onde a tendência de fazer isolamento social é muito grande. Né? Claro. Eu estava de uma escola antes de vir para cá,
justamente observando isso numa criança. Como é fácil para ela se isolar. Sim. Né? E aí o problema é que, vamos voltar de novo na questão da culpa. Como que você vai fazer a gestão, por exemplo, de um professor, quando tem 15, dizer para ele assim, olha, presta atenção, né? Chama ela. Ele tem 15 crianças, né, em casa. Como você vai dizer para um pai? E claro, eu não deixo de falar, eu sou obrigada a dizer, olha, não dá para ser assim, né? Ó, tem que tirar um tempo, tem que estar com a criança, né? Como você vai dizer para um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro para manter aquele padrão de vida deles, para manter as terapias que aquela criança precisa, que não são poucas, né? Assim, olha, você vai ter que tirar uma hora do seu dia, sentar e fazer determinadas condutas terapêuticas que eu vou te orientar. Como é que você faz isso? Eu fico pensando, digamos, 50, 70 anos atrás, né? Tipo, a maior parte das mulheres estavam ainda trabalhando em casa, né? Cuidando da casa. Então, teoricamente, um pouquinho mais atenção, um pouco mais maturidade cuidando da criança. Famílias com 10 filhos, não teoricamente, estão todas as crianças se ajudando no processo de desenvolvimento da habilidade de comunicar. Agora a gente está com, digamos, os dois pais fora, famílias pequenas, assim, com poucas capacidades de interação dentro de poucos filhos, né? Tipo, 2 filhos no máximo, muitas vezes. Então a gente está reduzindo cada vez mais, assim, a capacidade de chegar e ter essas oportunidades de crescimento. Exatamente. E aí muitas famílias ainda falam para mim, nossa, mas na época da minha avó, né, a avó da criança questiona, meu Deus, eu tive tantos filhos, ninguém teve problema, então, fonoaudiologia só existe agora, né? Tudo bem, fonoaudiologia é uma ciência nova, mas é que talvez isso que você está colocando tenha contribuído para que dentro das próprias famílias, as coisas conseguissem se resolver. Né? Vamos pensar que, assim, aquelas trocas na fala, um irmão puxava pelo outro. Menos competitivo, né? Que menos colégio. Competitivo. Exato. Né? Hoje as crianças educadas pelo mundo, digamos assim, né? E por mais incrível que pareça, as descobertas que a gente tem feito também, né, pelas pesquisas, tem feito com que a gente crie um olhar um pouco mais cuidadoso sobre as crianças e o desenvolvimento de linguagem dela. Então, por exemplo, o transtorno motor de fala, que é algo que a gente fala hoje, a apraxia de fala na infância, né, que é o que a gente mais ouve falar. A apraxia de fala da infância não existe agora no mundo moderno. Tá, e como é que era antes? Antes eram aquelas crianças que ficavam e não conseguiam nunca dar conta de falar tão bem. E ninguém nunca descobria. A apraxia de fala, a criança não consegue falar. Ela está dentro dos transtornos motores de fala. Então, os transtornos motores de fala, eles são divididos em 4 eixos. Os atrasos motores de fala, né, onde a gente faz a mesma terapêutica, mas você vê que aquela criança pegou rapidinho. E vai ficar assim com um detalhe na comunicação, mas que você vê que o prognóstico dela é muito rápido. Sim. As crianças com apraxia de fala, chama apraxia de fala na infância, realmente elas vão ficar com um tempo maior de terapia e elas vão ter, eu não gosto de falar muito de nível leve, né? Mas você vê que aquela criança que ela tem uma dificuldade muito maior de elaborar aquela fala, ela vai ficar com algumas questões de regras linguísticas, por exemplo, organização. Eu quero bola, fome eu tenho, né? Você vê que você passa por esse percurso de ter que organizar essa estrutura sintática. Eu faço isso em inglês. Mincer Ferrari. Mintazan, você, Jane. E aí tem o outro grupo, que é as crianças com disartria, né? Que estão dentro do transtorno. Disartria, então, é aquela criança que nasceu realmente com uma lesão cerebral, né? Tem lá aquela criança que teve por exemplo, uma anóxia do parto, faltou oxigênio no cérebro, né? Os paralisados cerebrais, então eles vão ter uma disartria, né? E aí tem um quarto grupo ainda que eles estudaram, crianças que aí, né, digo assim, não basta ter uma coisa, tem que ter outra, pode ter desartria e apraxia de fala. Então ela é um kitzinho. Isso são as alterações de fala. Alterações dos transtornos motores de fala. E tem aquelas crianças que a gente aí estava acostumado, que é o simples desvio, que a gente chamava de desvio fonológico, que hoje a gente chama de transtorno fonológico. O cebolinha, vamos pensar. Tá? Que fala helado. Que fala helado, o sapéu ao invés de chapéu. Mas de onde que vem isso? Ninguém explica. Eu não sei, eu me lembro, eu tenho uma experiência engraçada quando Churrasco. Eu sempre falei quando eu era pequeno, né? Eu falava cérebro. Cérebro. Eu achava tão engraçado. Como é que é velho? Não sei quantos anos. Eu acho que até 16 anos. Assim, alguém chegou ao meu lado assim, cara, não é cérebro, é cérebro. Aí eu assim, cara, eu falei até hoje eu falei errado. Assim. Mas é engraçado, tem várias palavras que é isso, né? Tem o churrasco que eu brinquei, tem cérebro, tem salsicha. O registro.
o registro. São coisas que a gente não tem muito, infelizmente, né? Como explicar. Por quê? Porque é regra linguística, é como o cérebro lida contrastivamente. Aí, nesse caso, né, do transtorno fonológico, que é talvez a coisa mais simples que a gente tenha para trabalhar na fonoaudiologia, o cérebro precisa ainda de um tempo de maturação para lidar com essa regra, que não é chapo, é sapo, Sim. que não é chocolate, é chocolate. E isso também tem a ver com a aquisição fonológica. Então, os sons da fala, a criança tem de 0 a 5 anos para adquirir. Claro que tem processos, né? Tem trocas que ela vai ter que, com 3 anos, não pode mais acontecer. Mas né? esses problemas, por exemplo, do Cebolinha, eles... como é que alguém não está questionando como é que é a perfeição da fala? Ou, tipo, alguém não está fazendo análise crítica? Ou como é que é Isso passa. Ou o ouvido dela não consegue perceber que está errado? A própria criança, por si só, muitas vezes não tem uma maturidade para ter esse auto-feedback, né? E os pais, aquilo vai passando. Isso pode ser um erro, então, de não estar criticando. Vamos pensar na questão do ambiente de novo. Como o ambiente linguístico que essa criança está inserida é importante, né? E aí, né, vem aquelas coisas que o fonoaudiólogo quer morrer, né? Eu tô lá, ralando com a criança, me chega a mãe da criança agora e diz assim, ai, Fabiane, a madrinha dele veio pro aniversário dele e ela tá achando ele tão bonitinho, fala, sente. E eu, meu Deus. Ainda reconhece como algo bom, né? Ai, gente, você é tão bonitinho. Eu falei, meu Deus, e eu aqui queimando os meus neurônios, fazendo essa criança entender que que tem motor. Eu, meu amor, tem motor, ó, não é meu Deus, mas vamos lá, né? É difícil. Mas essa influência da educação é muito importante, né? Esses dias também, eu não tenho filhos ainda, mas eu vi uma mãe falando assim, o filho queria mexer na maquininha de pagamento, ela tava comprando alguma coisa, e a mãe olhou pra ele e falou assim, isso é coisa de adulto, filho, né? E deu essa resposta pra ele. Que é uma resposta rápida, funcionou pro dia corrido dela, mas talvez isso gere um impacto, né? Sei lá, aquela criança não saber, não, isso aqui é uma máquina de pagamento, eu tô comprando, sei lá, explicar, né? Explicar. E aí, veja, você tocou num ponto muito interessante, que é repertório linguístico. Como forma repertório linguístico? Com alguém me apresentando as coisas da vida. Exato. A criança teve curiosidade. Eu quero mexer. O que é isso? É coisa de adulto. Aí anulou, né? Exatamente. O estímulo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, tem criança que tem uma pobreza de vocabulário, né? Por quê? Nossa, mas os pais são letrados, né? Sim. Tem uma cultura... Porque ninguém apresentou a vida. Tem essa blindagem. Porque tá todo mundo tão enlouquecido em ficar na tecnologia, em ter que trabalhar isso, aquilo, que esqueceu de apresentar. Sim. Né? Quantas mães eu tenho que dão banho na criança e não no meio parte do corpo? Aí você vai fazer uma avaliação. Meu amor, cadê o pé? Mostra o pé. Mostra a cabeça. Aí a mãe olha e diz assim, ele não vai mostrar. Eu falei, como? Eu nunca disse isso pra ele. Eu falei, meu Deus, tá bom, então como é que você dá banho? Eu lavo, né? Sim. Tá. Sim. Comida. Você já falou sobre o que seu filho come? Não. Tá, mas você disse que ele comeu arroz, feijão? Não. Então como que ele vai saber o que é a comida? Isso é... Né? Nossa, é muito sério. E isso é muito sério. Sim. Né? Então a gente tá falando de comunicação, mas assim, o primeiro ambiente de comunicação já é falho. Claro. Que é a família. Claro. E assim eu fico pensando, porque... digamos, a gente tem cachorro, a gente fala, a gente antropomorfiza o cachorro, né? Fala como se ele tivesse capacidade dele falar, né? Tipo assim, você interage com ele dessa maneira. E aí você imagina, você tem uma criança e não quer fazer isso? Olha onde a gente está chegando. E a gente está chegando nesse ponto. Sim. É verdade isso. Né? A gente tá lidando muito mais com conversar com os animais, né? E eu me coloco dentro disso, não tô fazendo, né? Não tô jogando a pedra em ninguém, né? Porque eu também tenho cachorro em casa e eu me pego muitas vezes conversando com a cachorra e dizendo, meu Deus, olha o que eu tô fazendo, gente. que é isso? Daqui a pouco tem cachorro escrevendo livro por aí. Exato! Né? E é bem por aí. Tem esse outro lado da humanidade também, né? Que a gente está tendo muito mais facilidade em se relacionar com animais do que com pessoas. Isso é sério. É um sinal E falando nisso, sério. Existem alguns tipos de tratamento de autismo, exatamente fazendo relações com cavalos, com cachorros, coisas assim, para dar uma
Eu não sei se talvez o senso crítico dele, dos animais, não são tão fortes, né? Teoricamente é mais fácil interagir. Tem algumas terapêuticas com crianças do autismo, com crianças com paralisia cerebral, que envolvem animais, né? A gente tem a ecoterapia, que é a terapia sobre o cavalo, né? E essa terapia, ela começou justamente com as crianças paralisadas cerebrais por causa do equilíbrio, né? Então, a marcha do cavalo, ela proporciona o equilíbrio. E se eu tenho um bom equilíbrio da região do sacro até cervical e cérebro, eu tenho todo um fortalecimento de tônus que eu preciso também para comunicação. E mais recentemente, começou-se a se trazer o cachorro para terapia, né? Não é muito uma linha de trabalho que eu sigo, né? Mas tem colegas que trabalham dentro dessa linha e falam que tem um resultado, sim, pela interação. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Interação agente-animal, porque ela é diferente, claro. Entender interação humano-humano, né? Mas sim, diz que tem bons resultados em termos de afetividade, É mais lúdico, talvez. Mais lúdico, enfim. Claro. De aproximação dessa criança, né? De permissividade dessa criança de aproximar-se, o outro aproximar-se dela por meio do cachorro. Então, sim. O cachorro, eu acho impressionante como ele... O processo de evolução dele levou ele a ser tão próximo da expressão facial humana, né? Dele chegar e como é que é o jeito que ele olha pra você, como é que é a forma que ele posiciona a boca, né? Com a língua pra fora, como se parece estar sorrindo, né? O cachorro pede carinho, ele empurra a tua mão pedindo carinho, Exato. Assim, é loucura. Exato. Se for pensar um negócio muito louco. Né? Às vezes eu tô com a mão assim parada, vem o cachorro fica empurrando minha mão. Exatamente. Tipo, me faz carinho. Por isso que eu falo, né? Antes a gente só falava assim, interação. Gente, por favor, interagir é ser humano com ser humano, né? Porque é a mesma coisa que eu falar de comunicação. Às vezes parece assim, ele não fala, mas ele se comunica. Tá. O que ele faz? Ele pega a minha mão e leva até o que ele quer. Ok. Mas ele te olhou? Não. Tá. Comunicar-se é você passar uma informação em interação com o outro, né? Essa interação exige um contato de olhar, né? Uma expressividade, e o outro entender o que eu quero. Eu não preciso ficar interpretando, né? E aí o que você coloca é o cachorro. Sim. Quando ele tá fazendo isso aqui na sua mão, ele quer o quê? Carinho. Então, como que a gente vai dizer que ele não tá interagindo? Não joga basquete com a minha cabeça, né? Sei lá. Ele te deu uma informação, você conseguiu interpretar e deu a resposta. Você parou tudo na vida e foi fazer carinho no cachorro. Exatamente. Não é muito louco. Isso. Isso que a gente tava falando até agora são as alterações de fala, então. E o que são as alterações de linguagem? Elas estão associadas? Vamos pensar sempre assim, ó. Linguagem, eu sempre digo que eu aprendi isso com uma professora minha, de um aprimoramento, de uma especialização em transtornos motores da fala que eu acabei de fazer. E que eu vi uma coisa muito linda que eu pensei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre falava isso, mas não dessa forma. Linguagem é soberana a tudo. Por quê? Porque linguagem é cérebro. A linguagem está no cérebro. A linguagem é a capacidade que eu tenho de me comunicar. Como? Pelo gesto, pela fala, pela música, pela escrita, pela expressão corporal, por uma figura. Né? Eu tenho treinamentos que eu faço com criança que não falam, comunicação por troca de figuras. Então, a linguagem é soberana. Dentro da linguagem, tem os subsistemas de linguagem, que é o quê? Fonologia, que trata dos sons, que vem a fala. A sintaxe, que vem a escrita, né? Ou a estrutura da fala, vamos pensar assim, né? A semântica, que nos possibilita entender a comunicação, né? E a pragmática, que é o uso efetivo dessa comunicação. É eu estar aqui, tendo linguagem, tendo conteúdo e tendo forma, em interação com vocês. Então, por isso que eu digo, a linguagem é soberana. Sim. Ela está por cima. Quando vem crianças para mim, que não falam nada, e que eu não sei o que vai resultar quando ela abrir a boca e começar a falar, qual é o meu parecer? Atraso do desenvolvimento da linguagem. Sim. E aí, essa linguagem também envolve a forma de brincar. Então, numa avaliação fonoaudiológica, é claro que eu vou me ater a como essa criança se comunica. Mas eu tenho que me ater como ela brinca também. Sim. Porque o brincar está dentro da linguagem. Perfeito. Entendeu? Então, a linguagem é soberana. É soberana a tudo isso. É soberana a tudo isso. Eu vou aproveitar para puxar umas comentários aqui do chat.
Agradecer ao Rafael que tá assistindo a gente, falou muito legal a conversa. O Tom também mandou palmas. A Duda, que tá aqui dentro do estúdio, mandou palmas, também tá acompanhando. A Juliana falou, parabéns, prima, assunto muito interessante. Ela riu e falou, sei bem, conversar com um cachorro. E, enfim, a gente tá falando agora de pessoas e pacientes que procuram, né, o teu trabalho por conta de uma necessidade, digamos assim, de algum tipo de transtorno, algo que precise solucionar, né, em torno de um... mas eu imagino que tenham pessoas também que te procuram pra melhorar a oratória, ou pra melhorar a comunicação. Como é que funciona esse outro lado da fonoaudiologia, assim, de aprimorar a capacidade de comunicação? Então, a fonoaudiologia é uma ciência linda, né? Todo mundo, eu acho, né? 28 anos trabalhando nela, eu tenho que achar, né? Mas é claro, ela é conhecida como a ciência da comunicação. E a comunicação não é só o lado deficitário, né? Pensar nisso que a gente conversou. Tem o lado que tem pessoas que falam bem, mas querem melhorar a oratória. Então, sim, a gente tem outro tipo de trabalho, que a gente chama muito mais um trabalho de estética da fala. Ou performance também, né? Da performance da fala, né? Onde você vai aprender a se posicionar, a se comunicar, como você vai impostar a sua voz, como você vai trabalhar essa gestualidade, que ela também não pode ser muito, né, exacerbada. Então, tem um trabalho de oratória que é muito interessante também, que é o lado do brilho da comunicação, né? Eu sou um professor. Como que eu tenho que me posicionar frente aos meus alunos? Eu sou um advogado. Como que eu enfrento um júri? Né? Então, isso tudo é a oratória. E tem um outro lado, que eu acho que tem que casar muito bem com a oratória, que é a voz. Né? A qualidade de voz que eu implanto. Né? Às vezes tem pessoas que têm uma fala muito assim. E elas são, por exemplo... Lutadoras de MMA. Por exemplo. É aquela fala que não combina, né? Uma época da minha vida, eu trabalhei na Caixa de Assistência dos Advogados, é uma clínica que eles tinham ali no centro. Eu acho que deve existir até hoje. E alguns advogados me procuravam para isso, né? Como é que eu melhoro a minha voz? Né? Como é que a minha voz pode ser mais incisiva, né? Mostrando propriedade? Então, a gente trabalha muito bem também as questões vocais. E esse foi um outro lado também que eu fui parar na fonoaudiologia. Por quê? Porque quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma paralisia unilateral de prega vocal. Nossa. Eu dormi assim. Sem voz. Sem voz nenhuma. Fui de novo pros otorrinos, aí de novo a minha saga com os otorrinos. Mas não tinha nada a ver com a questão do ouvido? Não, tinha a ver com uma questão emocional. Eu tinha acabado de ter um problema emocional. Sim. E eu fiz uma paralisia de prega vocal unilateral. E aí o que eu fui fazer? Terapia com fonoaudiólogo. Aí realmente eu mergulhei na fonoaudiologia. Era pra ir. Era Chamou pra duas vezes. Chamou 2 vezes. Porque na época eu fazia faculdade na Federal de Pedagogia com habilitação em deficiência auditiva. Eu queria ser professora de surdo. Sim. Eu queria alfabetizar surdo. E aí, 2 anos depois, eu caí fora da pedagogia e aí fui fazer fonoaudiologia na Univale. Sim. E aí, esse caso que você passou, depois a voz, ela retorna, assim, ela... Retornou, graças a Deus. Mas ela tá falando aqui, Demorou, viu? Mas é com exercício, assim? Com exercícios vocais. Mas o que era? Foi uma inflamação? É uma inflamação que teve, não? Não teve. Foi uma lesão emocional. Estranho. Emocional. Um bloqueio. Pra gente ver o que é emocional da gente. Aí os psicólogos, né? Graças a Deus salvam a pátria também. Pra você ver aí, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala do ser humano, né? O todo, porque o todo sofre influência. Né? E no meu caso, na época, a questão emocional que eu tive fez diferença na minha prega vocal. Então, eu tive uma paralisia de prega vocal. Às vezes, quando a paralisia é bilateral, que a prega vocal são 2, né? Nessa região aqui do pescoço, e funcionam dessa forma. Né? Bati no microfone. Funcionam dessa forma, tá? A minha, uma fazia a onda para chegar no meio, né? Fechar e fazer a vibração para acontecer a voz, e a outra ficava parada. Por isso, ela chegava aqui, ela não tinha onde se encontrar. Sim, né? não tinha o choque de... Tem pessoas que fazem paralisia bilateral de prega vocal. Então, com certeza, a reabilitação, muitas vezes, pode não chegar ao 100%. Nossa, acontece esse tipo de situação. Ou o 100% de voltar a ter Claro. uma qualidade vocal. Mas pode ficar com uma voz mais ou menos rock, assim, desse jeito.
Que loucura. O Jean, nosso ex-prefeito, não tinha dificuldade? Ele tem. É bem esse problema? Ele tem uma malformação de prega vocal, ele fez cirurgias, ele fez a reabilitação dele com uma fonoaudióloga que é de São Paulo, que, na verdade, na época que eu estava na faculdade, ela era o top quando se falava em terapia vocal, mas é uma malformação. Então, sempre ele vai ter aquela qualidade vocal, né, que é muito boa porque ele tem. Entendi, né? já é aprimorada. Já é aprimorada, tanto que ele aguenta comícios, né? Aguenta Sim. E por ser político, a voz é a ferramenta de trabalho dele, né? Então tem esse outro lado da fonoaudiologia também, né? Eu fico pensando, às vezes, se não ele acaba virando uma marca registrada dele também, de certa forma, e fabrica um pouco de exposição. Se ele tem um entendimento tranquilo em relação a isso, ele pode transformar, né? Sim. É o meu caso, também na opção dele, né? Exato, não, mas é que é o meu caso, Jimmy foi um apelido fruto de bullying, eu transformei em algo bom, se a pessoa reverte isso, né? Então tem esse outro lado também da fonoaudiologia, né? Da gente trabalhar, tem a fonoaudiologia estética, né? Tem a fonoaudiologia que trabalha com a disfagia, com os problemas da deglutição, tem a fonoaudiologia que trabalha com a motricidade oral, tem a fonoaudiologia que trabalha com atores, né? Claro. Enfim. E uma curiosidade, assim, né? A gente quando vê dubladores ou pessoas que imitam as outras, ou que fazem voz de desenho animado, e eu sempre vejo essas pessoas conversando e dizendo, eu tento alcançar o ponto da voz daquela pessoa, o nível de voz, né? Algo assim. E eu fico tentando imaginar como é fazer isso conscientemente, né? Como é que eu manipulo a minha voz pra imitar o Faustão, ou imitar, sei lá, quem quer que seja. Como é que isso é feito? Com técnicas. Com técnicas e com muita responsabilidade. Primeiro, porque cada vez que você altera o teu padrão de ressonância, ou o teu padrão de timbre, ou o teu padrão de velocidade, ou o teu padrão de altura, você pode levar a tua prega vocal a um estresse vocal. Então, os dubladores, assim como os cantores, né, principalmente eu vou pegar esses dois públicos, obrigatoriamente eles têm que ter muita consciência corporal. Muita consciência de região de laringe. Consciência no sentido de tensionamento, de relaxamento. Eles precisam obrigatoriamente fazer aquecimento vocal e desaquecimento vocal. Né? Por quê? Porque a prega vocal é músculo. É a mesma coisa que a gente for para uma academia treinar feito um doido e esquecer que a gente não alongou. Então, se eu puxar 100 quilos com a minha prega vocal, eu posso... estourar a tua prega vocal. Exatamente. Com certeza. Então, é muito sério esses profissionais que têm a voz realmente como objeto de trabalho, né? Porque, veja, um dublador, o que ele faz? Para fazer uma voz grave, ele tem que fazer mais nesse sentido, né? Sim. Eu não estou mexendo nada, eu só estou fazendo uma diminuição né? Prolongamento da minha prega. Agora, se eu quisesse fazer assim, eu mudaria completamente. Sim. Né? A gente não imagina o exercício que a minha prega vocal teve que fazer rapidamente, nesse segundo. De um lado pro outro. Que eu fiz de um grave para um agudo, um grave para um agudo. Né? E isso eu tô aqui numa brincadeira com vocês. Agora você imagina alguém que dubla e tem que ficar fazendo isso por um tempo enorme. Sim, a pessoa deve ficar com um cansaço. Como que faz? Exato. Como que faz depois para retornar e dizer pra essa prega vocal, não precisa mais esticar tanto? O cara sai do estúdio imitando o Scooby-Doo. Entende? Então, exercício. Que exercício? Vibração, por exemplo, é um exercício. Causa um relaxamento na prega vocal. Sim. Né? Aquece a prega vocal. Né? Eu participei de coral uma época, né? Eu odiava, mas eu... Enfim. eu tinha que ir. E aí, a gente fazia um aquecimento de voz, que era o abelha zumbi, zumbi, zumbi. E aí ficava fazendo isso um tempão. Faz com as vogais. Então, eu quero, além de aquecer a prega vocal, eu quero aquecer a minha região da boca, por exemplo, porque eu vou falar muito, né? Entendeu? Que legal. Então a gente faz para aquecer e faz para desaquecer também. E na melhoria da oratória dizem que existe um exercício de colocar a caneta na boca, né? Pra falar com a caneta. A Duda faz isso. E é um exercício que eu sempre fiz e tal. Meu pai é jornalista, ele falava pra mim, faz isso pra te melhorar a tua... A Duda era cruel. Quando a gente começou a fazer o podcast, ela falava assim, bota na boca, anda, vai. Isso, exato, usa a caneta, exatamente. Então vamos lá. Então eu vou desconstruir a história. Né? Duda estava errado o tempo todo. Vamos imaginar o seguinte. A caneta na boca. Vou fazer, tá? Quem tá vendo, né? Vai dar um corte isso aí, ó. A caneta na boca. Eu tô esgaçando. Sim. Né? Pra falar, eu preciso de 2 planos importantíssimos. Eu preciso de um plano horizontal, muito bem definido, e preciso de um plano vertical muito bem definido.
Não dá pra aquecer desse jeito. O melhor aquecimento, aí veio também a época de botar rolha na boca. Bota a rolha. Para com a rolha na boca. Tá, mas como é que o plano meu, né, vertical vai ficar prejudicado? Então, como é que eu faço? Vamos brincar de botar U na frente de todas as vogais, né? De todas as palavras. Então, de eu falar bom dia, bom dia. Isso é pra aquecer. Jogando a plateia. Isso, jogando com a plateia. Eu tô aquecendo. Então, se vocês fizerem isso e depois prestarem atenção em como vocês estão falando, vocês vão ver sim que vocês vão estar com a melhor dicção. É que falar que nem aquela personagem do Procurando Nemo, como é que é o nome dela? A Dory, né? A Dory do Procurando Nemo, ela fala assim. A minha experiência aqui, pelo menos produzindo podcast, é uma das primeiras lições que eu tive assim, no processo de várias gravações, é reduzir a velocidade de como é que eu falo. Não sei se é também da experiência de ser manezinho ou coisa parecida, mas a gente tem uma tendência de falar muito rápido. Não sei se é ansiedade, talvez a preocupação que o outro lado não vai ficar com a tua atenção o tempo todo, né? Esse lado é uma questão de aprendizado, né? De chegar... Aprendizado. E tentar entender que o outro lado está preparado para te escutar, né? Exatamente. E como é que trabalha isso? Tipo, isso é um treino também? Velocidade de fala é treino. É treino. Tudo a gente treina. Treino de respiração, o ato da respiração, né? Porque a velocidade de fala tem muito a ver com o respirar. Então, muitas vezes eu não dou tempo dessa minha pausa respiratória acontecer e a ansiedade te leva a alterar a respiração e, consequentemente, alterar a tua velocidade de fala, né? Eu era uma pessoa que eu falava muito rápido. Eu aprendi a falar um pouco mais devagar quando eu comecei a minha vida acadêmica como professora. Uma vez eu estava na sala de aula e eu lembro que a menina olhou para mim, professora, eu falei, você não entendeu? O que você não entendeu? Ela assim, nada. Nada? Como assim, né? Imagina, eu recém-formada já fui dar aula, né? Claro. Aquilo para mim foi um balde, né, de água fria. Ela assim, professora, não é que eu não entendi, é que a senhora está falando rápido demais. Aí caiu a minha ficha. Então também tem isso, a gente adequar a nossa fala ao nosso público. Porque claro, quando você tá na mesa de um bar, conversando com todo mundo, com seus amigos ou com a tua família, blá, 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 aquela falaçada e todo mundo se entende, né? Agora quando você tá aqui, por exemplo, tá, vou lá, né? Vamos lá, vou diminuir um pouco a minha velocidade de fala, para que as pessoas consigam de fato entender o que eu tô falando, né? A minha comunicação seja eficiente, seja clara. Então também tem isso, você adequa o teu ritmo de fala ao ambiente que você está. Mas tudo se aprende. Mas tem que ser uma coisa deliberada, né? Você tem que segurar, teoricamente, essa ansiedade de chegar e ter que falar rápido. Ou tem que assumir o personagem, talvez. Eu sinto, eu olho por esse lado, assim, né? O Ferrari brinca comigo quando eu vou fazer o pitch lá de apresentação. Ele, parece um jornalista falando, né? Mas é engraçado que parece que eu entro num personagem e falo daquele jeito. Eu tive uma experiência quando a gente começou a empresa lá em 2000, a minha empresa agora, lá em 2010, 2011. Eu me lembro de ter feito um pitch, aí eu peguei 20 slides para apresentar em 10 minutos. Eu terminei, eu fiz em 10 minutos, eu apresentei tudo. Aí depois eu vou falar com as pessoas, vocês gostaram? Eu não entendi nada. eu achei tão engraçado. Exatamente. Então é isso, assim, ó. Assim como há um treino, né? Tem pessoas que realmente falam muito rápido, né? E que precisam aprender a falar mais devagar. Então temos técnicas para fazer isso, né? Mas tem também a autopercepção de colocar-se naquele lugar. Como você faz, Jimmy, né? Então agora eu preciso entrar nesse lugar, vou incorporar aqui e vamos embora. Exato. Eu funciono assim. Não sei como outras pessoas fazem, mas é engraçado, porque parece que tu entra naquele modo. Exato. Tu ativa aquele modo de agir. E até nas crianças que têm transtornos motores de fala, uma das qualidades alteradas é a velocidade de fala. Né? Que pode ser para mais ou para menos. No caso delas é sempre para mais. Quando a gente fala do manezinho aqui da ilha, que o pessoal fala que fala rapidinho, que não consegue entender, de certa forma isso é uma característica, é uma característica, mas também talvez uma questão de, digamos, inferioridade que talvez a comunidade tenha, no sentido de chegar e tentar falar com mais rápido? Eu acho que não. Eu acho que é uma característica mesmo, uma característica linguística e cultural. Acho que ficou isso como uma característica cultural, né? E é muito difícil para eles diminuírem essa velocidade de fala, porque isso já está arraigado no modus de ser, né, da identidade pessoal. E tem um monte de vícios de linguagem, né? Tipo, tipo, isso mesmo. Fica inserindo um monte de coisa para tentar não parar de falar. E parece assim, até uma gagueira, né? Fica, né? Então tem, mas eu acho que isso tem muito a ver com a identidade de pessoa.
né? O pertencimento. Eu pertenço a um núcleo de pessoas que são os manezinhos, né, da ilha. E muitas vezes nisso a gente não mexe. Eu trabalhei uma época em Itajaí, e tem a cultura alemã, né? A caroça, né? E veio a roda da careta. A roda, então. E esse R, claro, pra gente, ele choca muito, né? Eu quando escuto, eu falei, nossa senhora. Mas, até que ponto você pode mexer em determinadas características linguísticas de uma comunidade? Né? Até pra pessoa se sentir pertencendo àquela comunidade, né? Porque se alguém de lá volta falando a roda da carreta, a comunidade vai estranhar, né? Vai haver um estranhamento natural. Então aí a gente volta à questão do manezinho, né? Será que se corrige a velocidade de fala dele? Acho melhor não. Ou deixa pra lá. Tem um deixa vídeo pra lá, muito deixa ele. Tem um vídeo muito engraçado de um casal, de um cara e uma mulher brigando, gritando um com o outro, xingando, e tudo em manezês, né? E tu não entende nada, assim, é tão engraçado o vídeo. E não entende. Eles se entendem. Vamos falar da comunicação? Ó. A comunicação aconteceu. Funcionou. Eles se entenderam e ainda tá tudo bem. Foi a prova de encheridos. Quem tá de fora não entende. Tá tudo bem, exatamente. O que eu ia te perguntar, a alimentação também pode influenciar na voz? Na voz e no desenvolvimento da fala, né? Tá. Assim, sei lá, mastigar carne, esse tipo de coisa, talvez fortaleça os músculos. Então, quando a gente tá falando de sistema periférico de fala, né? Lábio, língua, bochecha, arcada dentária, palato duro, palato mole. O processo, primeiro, da amamentação, ele já é um pré-requisito para a maturidade das bochechas e da língua, né? E tem sons que eu preciso de uma tensão maior. Por exemplo, o R fraco, urã, né? O famoso urã do Cebolinha. O que eu vou falar, vocês nunca acho que pensaram na vida, porque tem pai que olha assim, eu nunca pensei nisso na minha vida. Urânio. A língua precisa fazer o quê? Ela precisa levantar, ela precisa vibrar um pouquinho a ponta da língua. É um movimento assim de milésimos de segundos. E se eu não tenho uma língua tônica, às vezes eu vou ter mais dificuldade para ter. Onde começa a tonificar essa língua? Na amamentação. Então, muitas vezes aquela mãe que não conseguiu fazer a amamentação de peito e botou aquela criança na mamadeira, e aí normalmente o que se faz, né? Graças a Deus hoje em dia diminuiu bastante, mas o que se fazia? Corta o furo da mamadeira, né? Pra mamar mais rápido. Nossa. Cortar o furo da mamadeira, aumentei o bico, qual vai ser o poder de sucção? Nenhum, tá passando o líquido direto. Sim, é um duto direto. Ou seja, bochecha, não faz isso? Língua, não suga? Os principais, né? O principal articulador, que é a língua, já não tenho mais. Cara, é impressionante como qualquer detalhe a comida impacta, né? A comida impacta. Batida no liquidificador. É. Não precisa mastigar nada. Introdução alimentar. Quando a gente pergunta de introdução alimentar, não, bate tudo. Eu falei, não bate, amassa. Vai se engasgar. Não. Depois que a criança tem dente, ela tá habilitada para mastigar, ela não vai se engasgar. Né? Tem hoje um método que se chama BLW, que é um método de introdução alimentar, que com 6 meses... 4 para 5 meses, dá pedaço de fruta pra criança. Sim. A criança já pega, já tenta morder. É assim, ó, em caso de dúvida, faça como antigamente, porque funciona. Em caso de dúvida, procure um fonoaudiólogo. Boa, procure um fonoaudiólogo. Porque realmente, né, essa história de, sei lá, de criar novas formas de fazer as coisas sem, né, os hábitos, né, vão mudando e às vezes vão prejudicando o desenvolvimento das pessoas. Com certeza. A gente também tem uma idealização de como é que a gente funciona. Exato, né? também tem esse lado, né? Esse lado de ensinar, tentando passar tudo mastigadinho, talvez no colégio. E a gente estava falando aqui mesmo sobre que muito do aprendizado acontece imitando, né? E não fazendo download, digamos assim, copia o quadro. A gente chegava e copiava o quadro, assim, mas isso é muito chato, assim. Por que é chato, né? Porque não tá aprendendo de fato, né? Exato. Então é isso, né? É mostrar, é incentivar, é significar o que a criança faz, é repetir, porque a gente aprende por repetição também. Não adianta falar bola uma vez na vida e achar que a criança fala bola. Né? Tem as pessoas que passam assim, mas eu quero que ela fale mamãe. Eu falei, eu também, mas se ela não fizer sons onomatopeicos, se ela não fizer au au, se ela não fizer miau, se ela não fizer mu, bru, ela não vai chegar no mamãe. Não vai. Vai esperar tudo isso? É, tudo isso. Exato. Inclusive, bola foi a primeira palavra que eu falei na minha vida. Sério, meus pais contam. Que eu queria comprar um negócio, minha mãe falou que me daria uma bola se eu falasse bola. Aí eu falei bola, ela teve que comprar bola.
Foi a primeira palavra que eu falei. Eu me lembro que eu sempre falava que eu queria que as minhas filhas falassem papai antes de mamãe. Mas aí é que tá. E elas falaram? Não lembro agora. Tá. Mas aí é que... Então, vamos pensar assim, né? E as mães... vai falar mamãe primeiro. Eu falei, sinto muito te dizer, mas não vai. Por quê? Porque o P é o primeiro som com o significado da língua. Ele é o primeiro, né? A gente adquire assim, ó, P, né? O P, P, o T e o K. E o B é depois. Então, e o MA tá lá para baixo. Então, numa hierarquia de aquisição sonora, o P é o primeiro. Deveria ser mais fácil, assim, então. Por isso que papai é a primeira palavra. Por que gosta mais do papai, não? Papai é a primeira palavra porque é o primeiro som do sistema porque fonológico. Soprar parece ser mais facilmente. Pai. É mais fácil fazer isso, né? Porque a criança não tem muito ainda controle. Sim. Né? Lembra planejamento e programação? Sim. Ela não tem muita programação. Então, ela aperta, né? Sim. Pá. Aí a mamãe, o papai! Aí ela gravou que pá. Aí ela olha, papai, realmente, primeira palavra, significado da criança. E o mãe tá lá atrás, né? Mãe é outra coisa. Mãe precisa de uma... meu cérebro precisa entender que ele não pode explodir. Não, ele só tem que se tocar. Entendeu? Tem que vibrar. Eu me lembro que no começo, assim, os primeiros sons era muito assim, né? Tipo, era muito explosivo, né? É verdade. E é isso mesmo. É por aí que a comunicação acontece. Legal. Quando é que digamos, alguém tá acompanhando seu filho, sua filha, e começa a achar que tá estranho, tá demorando, coisa parecida, como é que vocês observam isso? A partir de 1 ano e meio. Então, com 1 ano e meio, a criança tem que ter 50 palavras. 50 palavras. Não é... Pode não ter palavras estruturadas com todos os sons, tá? Mas o vocabulário Mas dela... ela tem que ter. Aí pensa que de 1 ano e meio para 2, em 6 meses, ela passou para 200, 300. Nossa Senhora. Olha a aquisição, né? Então, quando a gente começa assim, ó... Eu normalmente tenho mães que me ligam, a criança tem 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5. Ele não tá falando quase nada, tá? Mas ele fala mamãe, papai, aga, bó, vó, qualquer coisa assim? Não. Então, tá com atraso. Independente de qualquer coisa, independente de condição A, B, C, ele está com atraso. Ele precisa estar na fono. Meu filho vai nascer, já vou dar um Aurélio pra ele. Tá aqui, já pode... Primeira coisa, vai estar no kit da maternidade. Já vamos sair falando. Faz uma lista ali de palavras funcionais e, toca a ficha. Exatamente. Cérebro auditivo ali, agradece. Mas nessas condições, muitas vezes, é questão, talvez, da criança não estar em ambientes onde tem sons, para que ela poder... Ambientes pouco favoráveis de comunicação. E claro, né? A gente não falou aqui da questão auditiva, né? Foi por onde eu comecei e acabei não chamando a atenção. Não temos a conduta, não temos a cultura. Hoje, claro, a criança nasce, ela faz o teste da orelhinha, mas estando positivo, a partir dali ninguém mais se preocupa com a questão auditiva, né? Os pais levam as crianças no pediatra e muitas vezes o pediatra também não pede esse acompanhamento. Seria muito interessante que os pais, no 1º ano de vida, no 2º ano de vida, eles fossem ao otorrino. E o otorrino viesse fazer o acompanhamento auditivo dessa criança. Por quê? Porque o de 0 a 2 anos é o período mais importante de desenvolvimento da linguagem. E é onde muitas vezes as crianças têm infecções auditivas, tem muita virose, as crianças vão para a escola, então estão resfriadas numa semana seguinte também estão. E aí líquidos vão entrando no ouvido médio. Às vezes a criança não tem nem a infecção, né? A otite propriamente dita. Mas ela tem o quê? Líquido no ouvido médio. Líquido no ouvido médio significa dizer que a membrana timpânica não vai empurrar o som, não vai empurrar a cadeia ossicular, que fica no ouvido médio. Se eu não empurro a cadeia ossicular, não chega som adequado no meu caracolzinho, que é a cóclea, ouvido interno. Se não chega som adequado aqui, o que sobe para o nervo e para o cérebro? Nada. Então vamos pensar assim. Se a gente pega a mão e tampa os nossos ouvidos, é essa qualidade auditiva que a criança tem quando ela tem líquido no ouvido médio. Não precisa nem ser infecção. Não sendo infecção, a criança não tendo febre, o pai não leva no médico. Não leva no otorrino. Então, por conduta, a gente deveria levar os nossos filhos para fazer uma avaliação auditiva de 0 a 2 anos de vida. E não leva. Aí eles vão, quando chega na fono, a primeira coisa que a gente faz, e aí eu sou muito chata nisso, todas as minhas crianças têm que fazer avaliação auditiva. Mas eu acho que ele escuta bem. Eu também. Mas eu quero que me prove isso. Sim. Né? E às vezes não é nenhuma questão de escuta, porque uma coisa é escutar, né? O cérebro tá lá, tá entrando o som, legal. Mas será que tem qualidade? Aí a gente pensa assim, qualidade?
Tá, mas não tá chegando? Esse nervo tá passando informação com qualidade, aí a gente vai para um outro exame que chama BERA, que é um exame eletrofisiológico, que ele vai ver qual é a qualidade do som que tá chegando no teu cérebro. Se tá chegando, vamos pensar assim, com ruído ou sem ruído. Sim. Né? Então, veja, além do ambiente, nós temos essa entrada, a audição. E ela é extremamente importante. O áudio não é só no OBS aí não, viu, Dudu? E essa fase é muito importante, né? Até 2 anos, 4 anos. Acho que é um período bem crítico para o desenvolvimento do cérebro, né? Muito. E quando o negócio está complicado já nessa situação, tende a ficar complicado pro resto da vida, muitas vezes, né? Tem. E aí tende a afetar outras áreas do desenvolvimento. Como, por exemplo, vai afetar o processo de alfabetização. E aí eu nem falei, né? Tem as crianças que têm transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é outro segmento de crianças e que hoje estão em grande parte dentro das salas de aula. Aí tem vocabulário reduzido, enfim, uma série de questões. Dificuldade de compreender um texto, dificuldade de expor uma ideia. Interpretação, tudo. Impactante. É impactante. E conta pra gente um pouquinho do curso, né, que você tá lançando. Já lançou, na verdade, agora? Eu lancei essa semana, né? Maria Eduarda, minha assessora, sim, né, lançou. Tá esse curso, ele surgiu, como eu falei, assim, de 2 anos para cá, mais intensivamente eu comecei a estudar as questões motoras de fala, devido ao grande número de crianças que estavam vindo com trocas de sons na fala ou com atraso de linguagem, que quando começavam a falar, eu via que a coisa estava demorando demais e não estava acontecendo. E aí, então, fui fazer essa especialização. E ano passado eu tive um grupo de estudos em autismo. Eu abri para 6 fonoaudiólogas e no meio disso tudo vem a questão da fala, né? E comentei com elas, eu tô fazendo um curso assim, Fábio, vamos fazer o curso? Tá, vamos lá. Então nasceu esse curso agora, né? Fiquei elaborando ele, pensando, e eu vou abrir com o sentido de realmente falar para esses profissionais, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, até os professores, mostrar para eles que essas crianças estão no nosso dia a dia mais do que a gente pensa. Então, é uma atualização mesmo e é destrinchar o que é um transtorno fonológico, só uma troca simples, o que é um atraso motor de fala, o que é uma apraxia de fala, o que é uma disartria. Então, o curso tem esse objetivo, assim, sabe? Instrumentar e clarear, fazer com que o fonoaudiólogo tenha um olhar mais assertivo, uma conduta mais assertiva. Sim, então é voltado para esse público, para fonoaudiólogos. Né? Os pais, às vezes, não posso fazer. Não, pai ainda não. Sim. Pai, eu faço um curso para pais depois. Sim, legal. Como é que vai ser o mecanismo desse curso? Ele vai ser online? Ele vai ser presencial, né? Eu ainda tenho uma restrição ainda com curso online, faço, mas ainda não me sinto confortável de eu ofertar. Eu vou chegar aí, né, nesse ponto, né, de fazer um curso online. Esse eu quis fazer presencial, mas também eu quis fazer presencial para resgatar isso aqui, ó. Sim. Essa interação. Tem que usar, né? Tem que usar a comunicação. Essa troca, né? Claro. Esse olho no olho, essa coisa assim, ó. Isso aqui, tá, peraí, deixa eu buscar um negócio aqui que eu já vou te mostrar como é que é, entende? E eu sou muito assim, né? E esse curso vai ser no prédio onde eu tenho consultório, então eu sei que... Que é aqui em Floripa? Aqui em Florianópolis. Qualquer coisa, desce lá no meu consultório, pega o jogo tal que eu já vou mostrar como é que faz, né? Vai ser presencial, vai ser aqui em Florianópolis. E tem uma data já fechada? Ou... Tem. Ele acontece agora dia 20 de agosto, que é o próximo sábado. Tá. É sempre os sábados de manhã, são 3 horas de curso. Depois ele acontece em dia 10 de setembro, se eu não me engano, e dia 1º de outubro. Perfeito. Então vão 3 encontros de 3 horas, vão ser 9 horas de curso. Perfeito. E quem quiser mais informações, vai lá no @DudaClan no Instagram. Isso, manda quem direct. quiser fazer mais informações e a inscrição no @ da Dudaclan. Legal, já vai estar aqui na descrição pro pessoal acompanhar. Show. Obrigada. É isso aí. Muito legal, Fabiana. Obrigado, né, pela tua vinda aqui. Imagina, eu que agradeço. A gente teve uma aula de fonoaudiologia, de comunicação. Que legal, né, cara? Eu achei legal pra caramba, legal pra caramba. Agora eu também queria fazer esse curso. Exato. É legal porque a gente acaba conversando com pessoas sobre outros aspectos da comunicação, né? E aqui a gente teve um aspecto muito baseado na ciência, no funcionamento do corpo, assim, e como isso é importante a gente observar. E a importância do cérebro, exato, tudo, né? Porque tudo parte dele. É engraçado que ao lado da evolução, né, da criança evoluir na capacidade de comunicar, ensina tanto a respeito da comunicação, como o detalhe do processo de crescimento disso faz parte
na realidade, nossa vida, né? Porque a gente vai viver o resto da vida tentando comunicar com as pessoas. Isso. E é legal, né? Tu comentou que faz essa troca no inglês, né? Tu brincou. E quando a gente aprende outro idioma, a gente tá aprendendo a falar de novo, entre aspas, né? Com certeza. As entonações, o sotaque. A própria regra linguística. Você tá então a gente é uma criança aprendendo a falar novamente, assim. É legal Exatamente. Isso, né? Bem interessante. Obrigado mesmo, né, por compartilhar o teu tempo e vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade, né, de divulgar o conhecimento, de divulgar a fonoaudiologia, o meu trabalho, né, dessa ciência que eu tanto amo. Legal. Muito obrigada. E o pessoal pode acompanhar tuas redes sociais? Pode. Qual que é o teu arroba? Onde é que você... Fabiane Batistotti, tá. Né, e... Você tem o blog Instagram. Também, o Falas de Fono, né? Eu tenho Falas de Fono, que é um blog que eu posto artigos, né, relacionados à fonoaudiologia, à comunicação, às dificuldades. Uma vez por mês tem um artigo novo lá. Isso, então tá. Todos esses links vão estar aqui na descrição. Tá legal, obrigada. Perfeito, obrigado pela tua presença. Obrigado a você que acompanhou a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não curtiu esse papo, faça isso, né? É uma grande aula sobre fonoaudiologia e comunicação aqui no episódio de hoje. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, basta clicar nesse botãozinho vermelho e também no sininho aí que tá aparecendo. É isso aí, né, Ferrari? Obrigado, gente. Falou. É isso aí, acompanha a gente aí em todas as redes sociais. Nem chamamos a Duda pra mesa aqui. Pois é, né? A Duda vai fazer um especial com a gente. Especial do Jogando Pra Plateia. Todos que a gente tá devendo, de aniversário, etc. A Duda vai vir participar com a gente aqui. Certo? É isso aí, então. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau.